256 mil kwanzas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz 256 mil kwanzas usando a estratégia do Facebook mais WhatsApp. Em outras palavras, tráfego pago. Vendendo o que é propriamente? No meu caso, vendendo serviço. Nada de infoproduto, nada de produtos digitais. Essa estratégia é para aquelas pessoas que particularmente têm produto ou têm serviço. Mas no caso vai servir mais para aquelas pessoas que têm serviço. Mas se você tem um produto e ainda se quer saber como é que eu fiz, vamos na tela do meu computador para você saber. Bom, estando aqui na tela do meu computador, como você pode ver, eu vou te mostrar todo o passo a passo. De lembrar de que esse vídeo vai servir mais para aquelas pessoas que têm serviço e vendem como consultoria. Mas se você também vende produto, tanto faz. Fique aqui, tire várias boas lições, vários insights que eu vou dar aqui, tudo bem? Porque eu vou postando mais vídeos e você vai ter um panorama geral daquilo que é, como você vai vender o teu produto. Então, sem mais delongas, deixa eu mostrar aqui muito rápido o pagamento que eu recebi, né? 130 mil e depois foi mais um 126 mil. Por aí vai, né? Foram dois pagamentos. Então, para não perder mais tempo, vamos começar. A princípio, o que é que você precisa ter? Você literalmente precisa ter um serviço para oferecer, não é? Uma vez que estamos a falar de venda de serviço, você precisa ter um serviço para oferecer. De lembrar que eu aqui vou mostrar como eu fiz para vender esse serviço e como você pode replicar a mesma estratégia para o teu negócio, para o teu serviço, para você vender o teu serviço no caso. Então vamos começar. Uma vez que você já sabe aquilo que vai oferecer, né, o teu serviço, tal como eu estou a mostrar aqui o que eu oferecia, não é? O que eu oferecia? Bom, é nada mais nada menos do que prestação de serviço, ou seja, serviço de aquisição de clientes para empresas. Então fui muito bem mais específico e eu fui literalmente para a empresa. Por que para a empresa, não para empreendedores? Porque empresas elas têm já estrutura, elas têm funcionário, elas têm o costume de fazer pagamentos. E o empreendedor particular, ele dificilmente tem essa coisa de pagar, de tirar dinheiro do bolso. Então, como estamos aqui a falar também de ticket alto, ou seja, valor muito mais alto, como 256 mil, 256 mil, 100 mil, 350, por aí vai. Então isso pesa muito para empreendedores, por isso é que eu decidi focar para as empresas. Então era nada mais, nada menos do que gestão de tráfego pago. Eu ajudava as empresas com esse serviço. Mas aqui vai um ponto de atenção. Aqui você precisa nichar o tipo de empresas que você deseja oferecer o serviço e não generalizar. Como assim, Eduardo? Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, não tenta atender todo mundo. Fica mais fácil criar anúncios, especificar o mercado e falar a língua do cliente e gerar resultados. De lembrar, eu estou a mostrar aqui como eu fiz, então você precisa literalmente adaptar. Agora, o primeiro exemplo aqui, exemplo de serviço nichado e específico. Eu ajudo clínicas dentárias a conseguir mais pacientes todos os dias direito para o WhatsApp com o sistema 365. Muito bem específico. No caso, o sistema 365 seria já o meu método, não é? Agora, exemplo de serviço genérico, menos eficaz. Eu faço tráfego para qualquer tipo de negócio, claro. Aí não tem como, porque você está muito genérico. Então você vai receber várias pessoas que não tem nada a ver. Quando você especifica, você consegue entender não só essa empresa, o seu público e a forma de fazer os anúncios para diversificar os resultados, não é? Uma vez que você vai ter vários tipos de empresas. Então, você aqui percebe a diferença? Quanto mais específico for, mais fácil será atrair clientes certos e converter em vendas. Era nada mais, nada menos do que isso. Então já mostrei aqui o que eu oferecia. Agora, qual era o problema dessas empresas? Vamos ver qual era o problema dessas empresas então. Bom, o problema dessas empresas era o seguinte, né? Eles geralmente não tinham ou não têm um sistema de aquisição de clientes recorrente e previsível, o que é a dor de cabeça para todo tipo de empresa. Se a empresa precisa entrar dinheiro, precisa vender,
precisa de fonte de tráfego recorrente. Então, eles dependiam do boca a boca, dependiam de indicações e não tinham previsibilidade, ou seja, falta de previsibilidade, que é prever como é que vai ser essa semana, aquela próxima semana, a terceira semana e como é que vamos fechar o mês. Isso aqui é previsibilidade. Então, quando você tem um sistema, quando você tem tráfego a entrar diretamente para a vossa empresa, dependendo muito do destino final nada menos se vão vir pelo site o atendimento, se vai vir pelo WhatsApp, isso aqui não importa. Mas o que importa é de saber que quando a empresa tem previsibilidade, não depende simplesmente de indicações, que também é uma boa forma de fazer o marketing, e o boca a boca também. Isso faz com que eles tenham muita, mas muita previsibilidade. Então, resumidamente, algumas dessas empresas dependiam da sorte e não tinham fontes de tráfego diversificadas para gerar potenciais clientes e convertê-los em vendas, o que é um grande problema mesmo. Então, qual é o próximo passo? Uma vez que nós já sabemos aquilo que nós vamos oferecer e já identificamos aquilo que é o problema. Então, oferta e demanda. Encontramos um problema, ok, vamos trazer uma solução para que nós consigamos resolver. E quando nós resolver isso, o que é que significa? Significa dinheiro no nosso bolso. Então, eu aqui já tinha um serviço, já havia encontrado um problema, então eu juntei os dois. Agora, dando o caso que eu estou a mostrar aqui, o passo a passo para vocês, o que é na verdade, então qual é o próximo passo com base a isso? Agora, o nosso próximo passo aqui, ou pelo menos o que eu fiz, é empacotar a nossa oferta para solucionar e resolver o problema dessas empresas. Porque elas realmente andam à procura de uma solução, de alguém ou de uma empresa que faça isso. Aqui temos mais um ponto de atenção. Qual é esse ponto de atenção? Vamos então perceber aqui. É aqui que surge a contradição. Muitas empresas sabem que têm um problema, mas não conhecem a solução. Algumas até nunca ouviram falar do tráfego pago. Outras já ouviram, mas nunca testaram. E outras até já usam. Algumas nem têm resultado, por mais que elas usem, não é? Então, esse é um grande problema. E é exatamente por isso que eu criei a estratégia toda para conseguir lidar com este tipo de problema. Pelo menos com aqueles que já sabem, aqueles que não sabem, aqueles que não tiveram resultado. O que acontece? Aqui como eu criei o sistema, não é? Ou como é que eu criei o processo todo. O processo todo foi criado de uma forma muito bem minuciosa. Então, temos 3 passos aqui, umas, 2 e 3. Então, vamos pelo primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Aqui o primeiro passo foi, eu criei uma imagem, né, que nós chamamos de criativo. Isso pode ser em vídeo, pode ser em imagem. O corpo todo nós chamamos de criativo, onde contém a nossa copy, né, que é o nosso texto persuasivo, e a imagem, que é a ilustração. Essa ilustração é que o nosso cliente vai ver. Então, essa imagem servia para chamar a atenção. Aqui eu mostrei o problema real que muitas empresas têm e apresentei uma solução irresistível e muito difícil de recusar. E o segundo passo que eu fiz para atrair e captar esses clientes. Então, já temos o nosso criativo. O ponto segundo era nós atrair de fato esses clientes. Como é que nós vamos atrair? Muito simples, muito fácil. Eu usei os anúncios do Facebook com estratégias do tráfego pago. O Facebook mostrava o meu anúncio para pessoas que já tinham esse problema. E a minha solução gerava interesse pela promessa de resolução do mesmo problema. Ou seja, quem clicava no anúncio seria direcionado para conversar comigo no WhatsApp Business. Era literalmente assim. Vou fazer uma ilustração aqui muito simples e bem rápido. Então, nós fomos no nosso Facebook, criamos a nossa oferta, a nossa campanha, não é? Aqui é o nosso criativo. Deixa só voltar um pouquinho aqui, só para ilustrar rápido. O nosso criativo. Aqui tem a nossa imagem, o nosso vídeo. Aqui tem a nossa imagem. Aqui tem um texto de copy, não é? Que é a nossa copy. E aqui tem um botão que chamava
para ir no WhatsApp. E aqui nós mostrávamos de forma ilustrativa. Então a pessoa estivesse a rolar no Facebook, no telefone dele, pelo menos aqueles que tenham interesse, davam de cara com esse anúncio e elas clicavam. E quando elas clicavam, onde é que iam? Iam para o meu WhatsApp Business, onde eu fazia o atendimento. É literalmente assim. E nós conversávamos aqui, mas muito mais do que conversa, eu fazia uma estratégia que era que? Estratégia que eu filtrava aquelas pessoas que realmente têm interesse e que realmente só estão aí por curiosidade. Mas já vou falar muito mais sobre isso. Então, voltando aqui, que é no ponto 3, filtragem de validação no WhatsApp. O que acontecia justamente aqui? Bom, aqui eu filtrava potenciais clientes dos curiosos, não é? Como eu não conversava por texto como todo mundo faz, porque essa estratégia não funciona por esse meio, mas sim por chamada, eu precisava garantir que não iria perder tempo a dar informações para quem não está disposto a investir, nem estrutura, nem interesse tem. Agora, se a pessoa passasse no filtro e demonstrasse realmente interesse, eu fazia o convite para mostrar como poderia ajudar numa chamada de voz de 15 minutos no WhatsApp e como funciona o meu sistema. Então aqui quando a pessoa aceitava, não é? Eu filtrava, depois de filtrar, se a pessoa passasse, eu mandava uma mensagem em que eu fazia perguntas muito bem específicas. E depois, se a pessoa confirmasse que ela é o decisor do negócio, ela está disposta a investir X e tem realmente interesse, então eu ligava lá aqui mesmo no WhatsApp e nós entrávamos em uma chamada. Aqui mesmo dentro do WhatsApp, uma chamada de voz. Nessa chamada de voz, eu fazia o atendimento. Por quê? Porque eu, como já sou pelo menos mais experiente, não é? No que diz respeito ao marketing, eu tenho o domínio e o conceito todo, de todas as camadas e de todos os processos. Então nós conversávamos. Eu conduzia o cliente do princípio até o fim com perguntas estratégicas, não é? Porque eu também tinha um roteiro, eu já vou falar mais sobre isso, e esse roteiro já andava na minha cabeça, porque a princípio eu tinha que se adaptar. Então depois de um tempo aquilo surgiu, foi muito fluido, e eu tinha já aquilo de cabeça, eu entrava em chamadas com qualquer pessoa, e tinham de facto clientes que me metiam em situações difíceis, né? Aparentemente difícil para ele, mas isso é para teste, para ver se de facto eles estão a falar com pessoa que dominam o assunto, ou se estivesse a falar com pessoa que praticamente só está a tentar vender um sonho que não seja ou que não fosse verdade. Isso foi um teste para eles, a mim, né? Mas para mim foi uma coisa muito suave. Então, para vocês aí também que pelo menos decidirem copiar essa estratégia, vocês devem saber do vosso serviço. Vocês devem conhecer o vosso serviço. Porque se vocês estiverem numa situação difícil, vocês vão saber como desenrolar e como sair daí. Porque vocês de facto dominam. Então, quem sabe, sabe. Quem sabe não é bajulado. Se você tem um negócio e quer aprender a vender o teu próprio produto ou serviço através das estratégias do marketing digital por meio do WhatsApp, eu criei um curso 100% online chamado Máquina de Vendas, onde eu te ensino passo a passo, mesmo que você seja completamente iniciante. O acesso está no valor de 25 mil kwanzas, mas nesse momento você pode aproveitar uma oferta especial com 50% de desconto e pagar apenas 12.500 kwanzas. Além disso, você vai ter acesso vitalício ao curso, suporte direito comigo, atualizações futuras com novos conteúdos e treinamento. Essa condição é por tempo limitado. Depois dessa oportunidade, o preço volta automaticamente para 25 mil kwanzas. Se você quiser garantir a tua vaga hoje e agora, o link do meu WhatsApp está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para falar comigo e eu liberar o teu acesso na área de membros para começar ainda hoje. Então, voltando aqui, chamada de voz, não é? Então, como acabei por falar aí que eu podia falar mais. O que acontecia aqui?
Na chamada de voz, que a gente chama de cold, não é? É uma chamada fria, né? Porque essa chamada fria, por quê? Porque o cliente ele vem morno e vem mesmo frio. Então nós vamos aquecer ele aqui nessa chamada fria ao ponto de que ele consiga ver o valor do nosso serviço. Porque de nada adianta vale fazer aquilo que as pessoas fazem no Facebook, pelo menos quando vão fazer os anúncios aí, né? Meter ali um criativo com um banner, aí mostrar o preço já na imagem ou no vídeo e de facto não fazer com que ele consiga ver o valor, porque se o teu produto tem tanto valor assim, você não precisa vender barato. Você pode vender caro dessa mesma forma, não é? Porque depois dessa chamada ele saía, entendia muito bem e depois ele de facto decidia se continuava ou não continuava, no caso que era fechar. Então, durante a chamada, eu usava um roteiro guiado, né? Um roteiro guiado que literalmente eu sabia o que falar, o que não falar, tal como acabei por falar aqui mais cedo. Então, continuando, eu mostrava valor, ou seja, você precisa mostrar valor. O que acontecia? Primeiro procurava entender sobre o negócio dele e quais são ou quais eram os desafios e por que ele entrou em contato. Eu começava aproximadamente assim, quando eu ligava, né? Muito boa tarde ou muito bom dia, senhor fulano. Daqui fala o senhor Eduardo, profissional de marketing XXX, e eu estou aqui para oferecer essa chamada de diagnóstico, aonde eu vou entender aproximadamente como é que é o teu negócio, onde é que você está nesse momento e aonde é que você quer chegar. Então eu gostaria que o senhor fulano apresentasse aí como dono da empresa, não é? Se apresentasse e apresentasse a empresa, onde é que vocês estão, qual é a situação agora. Eu falava aproximadamente as palavras assim e ele então começava a falar. Então, eu ficava muito atento porque você precisa ter também uma técnica que é chamada escutativa. O que é escutativa, Eduardo? Escutativa é nada mais, nada menos quando você tem uma audição muito bem refinada. O cliente pode falar um monte de coisa, mas você sabe exatamente quando ele calar, o que você vai falar com base naquilo que ele já falou. Então precisa ter uma escuta ativa. Então aqui ele falava mais sobre como é que ele está a nível disso, papapá, e eu, obviamente, esse roteiro que eu tinha não é um roteiro assim aleatório, não, é um roteiro muito bem feito. E eu não seguia assim como se fosse um passo a passo, não. Eu literalmente entendi, certo? Entendi e depois eu praticamente dominava aquilo. Então, mesmo que ele falava uma coisa ou outra, eu sabia exatamente como conduzir, porque eu estava de facto a conduzir ele para onde eu quero que ele chegasse. Então, também procurava saber qual o produto ou serviço que mais vendia na empresa, não é? E depois procurava saber como os clientes entram em contato com eles e como estão posicionados nas redes sociais e qual era a frequência das postagens, porque uma vez que estamos a falar de tráfego pago, de nada vale nós trazemos cliente para uma página toda morta, toda ela desorganizada, sem layouts profissionais. Isso de facto faz com que você vai perder as vendas. Então eu procurava saber isso, por quê? Porque quando ele dissesse que as redes sociais não estão organizadas, eu procurava, se fosse possível, oferecer um serviço extra, que é a gestão de redes sociais, se bem que eu não faço muito isso e não é o foco, mas também é uma boa opção para você não perder cliente, caso você queira replicar essa mesma estratégia. Então, aqui no passo de comparação versus preço, o que acontecia aqui? Isso, de lembrar que isso é no meio da conversa. Fazer ele perceber que é um bom investimento. Mostrava que o cliente pode ganhar mais do que vai pagar. Então, família, aproveitem aqui, se inscrevam no canal, deixem like no vídeo e comentem aqui embaixo qual é o vosso negócio, qual é o vosso desafio e se de facto vocês entenderam ou estão a entender, porque eu vou trazer muito mais conteúdos, então se inscrevem no canal, isso faz parte, vamos fazer crescer essa comunidade, tá bom? Então, e depois disso, depois de eu fazer ele perceber que o investimento é bom
que ele vai ganhar muito mais, eu criava urgência, né? A urgência é nada mais, nada menos fazer com que ele tome uma decisão muito mais rápido. Porque nós aqui já aquecemos ele, porque ele veio frio, agora ele ficou morno. E o que nós queremos é, quanto mais nós eh, quanto mais nós convertemos ele, se nós fazemos de facto esse atendimento muito bem feito, ele vai ficar tão quente que obrigatoriamente ele vai aceitar essa nossa proposta no final, certo? Então, esse passo de criar urgência é importante porque faz com que o cliente entre numa zona de tomada de decisão. Ele precisa tomar decisão rápida, porque se não tomar decisão, ele pode sair e, de facto, não pagar. Então, tudo bem que também você não vai fechar sempre, certo? Você pode falar com 10 clientes, 15 para fechar um, ou pode falar com 30 para fechar um, ou pode falar com 100 para fechar um. Dependendo muito daquilo que é o teu posicionamento, dependendo muito de como é que você estás a conduzir ele. Se de facto estás a convencer ou não. Isso vai depender muito. Uma vez que cada cliente você vai atender do mesmo jeito, mas claro, você depois fica aí um pouquinho mais cansado, não é? Um pouquinho mais cansado e também isso faz com que o nível de conversão baixe. Mas tanto faz. Isso é muito normal, você é um ser humano, obviamente. Então, fazer o cliente entender que ele vai continuar a perder se não aderir ao serviço. Fazer ele agir rápido e agora. Ele precisa entender que quanto mais tempo fica sem esse sistema, mais perde dinheiro, mais perde clientes e menos faturamento de lucro mensal ele tem. Esse é o poder da urgência. De lembrar que eu estou fazendo um resumo muito grande, mas muito grande, naquilo que diz respeito ao atendimento, ao roteiro. Obviamente que tinha mais coisas, não é? Mas claro, se eu trazesse isso aqui, o vídeo seria muito grande e assim também poderia vos deixar um pouquinho mais aborrecido. Mas como um aprendizado, claro, você vai ganhar muita coisa com isso. Então, aqui tem um ponto que é a ancoragem. Como é que funcionava a ancoragem? O que acontecia? A ancoragem é, primeiro você mostra o preço mais alto, que não é um preço real, certo? Depois você mostra o preço verdadeiro, mais baixo. Ou seja, se eu estivesse a vender, onde é que está o... Se eu estivesse a vender, por exemplo, esse serviço, é um exemplo, tudo bom? Não vamos meter o coração aqui. Mas eu posso dar um exemplo, outro no caso. Por exemplo, o preço verdadeiro do meu produto é 60 mil kwanzas, do meu serviço, inclusive, é 60 mil kwanzas. Ao dar o preço verdadeiro, eu vou dar também com estratégia. O que é que eu vou falar? Ele nem sabe que é 60, certo? Eu vou falar que o serviço custa 115 ou 110, ou mesmo 100 mil kwanzas. 100 mil kwanzas. E depois eu vou trazer um argumento que sustenta isso. Pelo facto de X, Y, Y, Z, hoje o serviço fica para 60. Mas eu já havia falado para ele que custa quanto? Que custa 100. Então a mente dele já fixou isso como preço real. E quando você desce para 60, acontece que a mente dele olha para esse 60 como uma grande oportunidade. Certo? Uma grande oportunidade. O que vai acontecer? Ele vai comprar por 60 e com muito menos esforço. Mas se você falasse 60 a princípio e depois falasse 30, também continuaria a ver como uma grande oportunidade. Então isso é ancoragem. Claro, você precisa fazer isso de uma forma muito bem, né? Muito bem feita no caso. Então, depois disso, o cliente sentia que está muito barato, ele literalmente comprava. Então aqui nós temos agora o último ponto, que é o ponto do quê? É o ponto do fechamento, ou seja, no final apresentava a oferta. Ou seja, ele passou por um processo muito bem forte, onde eu mostrei que eu tenho um domínio sobre isso, eu lhe dei caso de estudo, eu lhe falei muita coisa. Enfim,
No final, agora, você precisa apresentar a tua oferta, não é? O que você vai oferecer para ele. E eu fazia isso, apresentava a minha oferta final. O cliente já entende o valor porque já foi educado desde o princípio, não é? Desde o princípio. Já sabe que fala com um profissional experiente que entende exatamente como funciona e vai lhe ajudar. Já viu os casos de sucesso que lhe apresentei ou que lhe apresentaste, já fez perguntas e foi tirado todas as dúvidas. Então, no final, nós fechávamos um acordo. Esse acordo era muito bom para mim e também muito bom para ele. Então, foi dessa exata forma que eu fechei esse contrato e vendi praticamente um preço de 256 mil kwanzas. Então é praticamente isso, certo? Agora, você precisa entender como é que funciona todo o processo, não é? Deixa só aqui fazer um resumo rápido, não é? Um resumo muito rápido de como é que funcionou todo o processo. É o seguinte, aconteceu o seguinte, nós criamos uma oferta, não é? Criamos uma oferta porque já havíamos encontrado uma demanda, uma procura, e depois empacotamos essa oferta, fomos para o Facebook, criamos a nossa campanha, criamos a nossa estratégia de filtro, os clientes chegava não só interessado como curioso, e depois desse filtro, nós conversávamos apenas com aqueles que de fato têm o interesse, que mostraram que podem pagar o nosso preço. E no final, nós fechamos. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 passos, certo? Se você sente que precisa melhorar a tua mentalidade, mudar os teus hábitos e evoluir na sua área de atuação e também como pessoa, esse livro vai te ajudar com isso. Ele te mostra e ensina como pessoas de sucesso pensam, tomam decisões e se relacionam com o dinheiro. E como você vai romper com o ciclo de pobreza e escassez. Está no valor apenas de 3.999 mil kwanzas. Para comprar o livro, acesse o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se inscrevem no canal, deixem o vosso like e deixem o comentário do que vocês acharam da aula e quais conteúdos vocês desejam ver ou desejam que eu traga aqui no canal. Vamos fazer essa comunidade crescer e bora para cima. Tamo juntos.